E o mito 4, ansiedade e depressão só passa com medicamentos. Esse mito também ele é muito bom. E é um mito que você, terapeuta, tem que aprender a quebrar também na cabeça do seu paciente. Porque se a ansiedade e depressão passasse realmente com medicamentos, a gente teria um mundo curado, né? A gente não teria 412 milhões de habitantes no mundo que sofrem com ansiedade e depressão. Nós não teríamos um índice enorme, o terceiro medicamento mais vendido na indústria farmacêutica, nesse momento, é os ansiolíticos, tá? E estima-se que no próximo ano ele vai atingir o segundo medicamento mais vendido. E sabe para quem que ele perde? Para a pressão alta. Olha só, para a gente entender, né? Pressão alta, que é uma coisa que é muito comum ser vendido, porque muita gente tem e toma, a partir do momento que identifica que tem pressão alta, vai tomando até o fim da vida. Você quer comparar a ansiedade, a pessoa tomando o resto da vida uma medicação? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Se passasse com medicação, ninguém estava com ansiedade e depressão. Agora, existem muitos quadros clínicos que necessitam da medicação para poder trabalhar a questão emocional. Porque enquanto você está trabalhando a questão emocional, o paciente está num estado tão fundo, de tanta letargia, de tanta dor emocional, de tanta dor física, que às vezes ele não consegue responder para o que você necessita. Então, a gente precisa do auxílio, em alguns casos, sim. Mas olha, se nós fôssemos extremamente responsáveis e se não tivéssemos nos deixado levar pela indústria farmacêutica em 1950, que fez todo esse boom e que trouxe medicamentos perigosíssimos para a nossa saúde mental, se nessa altura a gente tivesse tido alguém consciente que dissesse não e tivesse falado existe uma outra saída, a gente não teria tido esse acréscimo. Por quê? Porque, na verdade, naquela altura foi tão disseminado que era o medicamento que ia resolver, que esqueceram o principal. Será que se você tiver uma questão, ou seja, se você acabou de perder o homem que você ama, ou a mulher que você ama, está com uma questão emocional no seu coração, se você tomar um medicamento, passa? Você deixa de sofrer com essa emoção? Não passa, não é? Então, às vezes, é sobre isso. Você entender que a ansiedade e a depressão, elas são de traumas emocionais. E se eu não melhoro a questão emocional do meu paciente, eu também não melhoro o mental. E muita gente confunde, fala assim, mas peraí, Gi, a questão da ansiedade, da depressão, é uma questão hormonal. Os neurotransmissores, o GABA não está funcionando direito. Ela olha para a pessoa e assim, ela não tem mais serotonina. Serotonina é o quê? É o hormônio, a serotonina, ela é o hormônio do bem-estar. Tudo bem, é um neurotransmissor que é liberado quando eu quero produzir no meu corpo sensações de bem-estar. Isso é uma resposta orgânica do meu corpo. Mas o que acontece? O que faz com que eu libere essa emoção? É quando eu estou olhando alguma coisa que me dá bem-estar, é quando eu estou vivenciando uma situação que me dá bem-estar. Se a gente for ver na cadeira das palavras, assim, eu primeiro tenho a minha percepção visual, o que está acontecendo, o meu sistema sensorial, que vai captar, traduzir para o meu cérebro uma imagem, e essa imagem será respondida como uma emoção, que é algo orgânico, e o meu corpo vai ter aquelas sensações, e meu pensamento vai olhar e vai falar assim, peraí, isso que eu estou sentindo é alegria. Então, a partir do momento em que eu tenho o meu GPS, né, sensorial, está captando as informações naquele tempo real, é que eu estou passando para o meu corpo que eu preciso do estímulo serotoninérgico, né? Agora, não é o contrário. E muita gente acha que é o contrário. Muita gente acha que se eu tenho que ter serotonina para eu ficar bem disposta. Não é assim. É você que manda esse estímulo para o seu cérebro. É você que diz que está nervosa e produz mais adrenalina. É você que fica com questões de ansiedade e solta noradrenalina no corpo. Então, não é porque você deixou de produzir. Você deixou de produzir porque você passou por um trauma emocional que agora não respeita esse mesmo sistema neural. Gente, aqui então, esse mito de ansiedade e depressão só passa com medicamentos é falso. Ele não só passa com medicamentos. A única questão é que a gente só consegue fazer com que o paciente tenha melhoras no quadro ansioso e depressivo se a gente conseguir ser capaz de ler os traumas emocionais desse paciente na mente consciente, ou seja, tudo aquilo que ele lembra, na mente subconsciente, tudo aquilo que o corpo dele guardou, e depois também entender quais são os estressores ativos desse paciente, ou seja, promover uma blindagem emocional. E isso vai estar em voga
olhar para a alimentação desse paciente, vai estar em voga, olhar se ele precisa de algum fitoterápico, um suplemento natural que ele possa estar ingerindo para melhorar a saúde dele. Isso vai estar também passando por ver se ele está com desbiose, está com simbiose, vai estar passando também por estar fazendo com que os nossos pacientes possam entender quais são os traumas emocionais que eles estão guardando há muito tempo e limpar esses traumas emocionais. Então, é um pouco de tudo isso. Quando a gente fala ser especialista, é você conseguir entender todas as esferas que afetam o corpo de um paciente ansioso e depressivo.